Quando que eu vou considerar necessidade de retratamento de sífilis na gestante? Isso é super comum também no dia a dia, né? Às vezes a paciente fez o tratamento certinho, início da gravidez ali, fez as 3 doses, parceria sexual foi convocada, tratada, né, também, tudo certinho, só que aí eu olho aquele VDRL não cai, né, ele tá sempre ali positivo, sempre em níveis altos, e aí eu fico com aquela pulguinha ali atrás da orelha, né? Será que eu devo retratar? Será que tem resistência, né, do treponema pallidum aí ao tratamento? O que é que está acontecendo? Gente, muito importante saber como é que você segue, né, a paciente tratada de sífilis. Então vamos pegar esse caso bem do dia a dia. Posto de saúde, você está lá, né, com uma gestante que você fez um diagnóstico de sífilis e aí você prescreveu as 3 doses, né? Então assim, ela fez as 3 doses, tempo bem certinho, né? E aí, como é que eu vou acompanhar ela? Eu tenho que pedir durante a gravidez o VDRL, o teste não treponêmico, mensalmente. Todos os meses ela precisa fazer VDRL. Tá, então digamos que assim, ó, no momento em que eu fiz o diagnóstico de sífilis era títulos super altos ali, 1 para 256, por exemplo, né? Aí essa paciente volta no outro mês e mesmo depois com a doença tratada, continua, 1 para 256. Aí vem no terceiro mês, continua, 1 para 256. Aí a gente começa a ficar agoniado com aquilo, né? A gente começa a ficar, poxa, mas 3 meses já do tratamento e esse negócio não cai? Continua 1 para 256, né? Será que eu não tenho que retratar essa paciente? Aí vem outra pessoa e diz, não, acho que tem que retratar. Super, super frequente, né? A gente fica sempre com essa dúvida no nosso dia a dia. Então não esquece, olha só, o que é considerado como critério de cura quando a gente está falando de sífilis? Gente, o critério de cura é, se eu tenho uma sífilis de duração ignorada, ou uma sífilis tardia, né, que é aquela que tem mais de 1 ano de duração, que é os casos mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia, ela vai fazer 3 doses da penicilina G-benzatina, certo? Certo. Só que, para a gente considerar como doença tratada, eu tenho que acompanhar essa paciente por 1 ano e ela tem que cair ao longo de 1 ano o VDRL em 2 diluições. Então vamos pegar esse exemplo, né, que eu dei, era 1 para 256 no momento do diagnóstico. Fiz lá o VDRL, 1 para 256. Ela tem 1 ano para esse VDRL cair, né? A metade de 256 é 128, então assim, tem que cair para 128, e a metade de 128 é 64. Então tem que cair para 64. Tem 1 ano, tem 12 meses para cair para 1 para 64. Caiu para 1 para 64, eu considero como tratamento adequado. Tá, então quer dizer que assim, ó, se fica ali no 1 para 128, 1 para 128, será que eu não tenho que retratar essa paciente? Não, gente, não precisa retratar essa paciente, porque tem até 1 ano para cair esse VDRL. Tá, mas assim, a gestação ela tem 9 meses, né? Se a gestação ela tem 9 meses, não vai fechar 1 ano, né, de acompanhamento. O grande motivo da gente ficar pedindo esses VDRLs todos os meses na gestante é, primeiro, eu vou acompanhar a queda, eu tenho que acompanhar e tenho que documentar que vai cair 2 títulos. E segundo que ele não pode subir, gente. O grande motivo da gente pedir todos os meses o VDRL é ver se ele não vai subir, certo? Porque se ele subir, o VDRL, se ele subir em 2 diluições, você vai considerar que essa paciente se recontaminou por sífilis e você vai retratar essa paciente. Entendido? Tá, Jader, então quer dizer que eu posso considerar como uma regra do 2 e 2? É isso, é exatamente isso que eu quero te dizer. O critério de cura é queda de 2 diluições em 1 ano, certo? Na sífilis tardia ou de duração ignorada. Esse é o critério de cura. Então, cai 2 diluições. E o critério de retratamento é quando sobe 2. É isso, por isso que todo mês eu peço o VDRL. Então, digamos que ali, ó, eu tinha 1 para 32 no momento do diagnóstico. Aí ficou 1 para 32, outro mês de novo, 1 para 32, terceiro mês, opa, foi para 1 para 64. Opa,
Ó, já bota o gato em cima do telhado, né? Vamos pedir mais uma vez, né? 1 para 128, peraí, se de 1 para 32 foi para 1 para 128, subiu 2 títulos. Se subiu 2 títulos, tu tem que retratar essa paciente. Tá, mas quer dizer que então a penicilina não fez efeito? Não, ela sempre faz efeito. Não existe resistência do treponema pallidum à penicilina. Ela fez efeito, sim. O que aconteceu foi que ela se recontaminou por sífilis. A gente não interrompeu aí a cadeia de transmissão. Ou a parceria sexual não foi tratada, ou foi tratada e a parceria se recontaminou, ou ela mesmo pode ter se recontaminado. Então, existe muita recontaminação. Não é que a doença tenha sido subtratada ou que tenha tido resistência ao antibiótico. Não, não é isso. Não existe, né? A gente sabe que o benzetaço, né, o famoso benzetaço, que é a penicilina benzatina, ela é implacável contra o treponema pallidum. O que acontece é que as pessoas se recontaminam, gente. A gente tem um país que tem um absurdo de recontaminação por sífilis, de contaminação inicial e de recontaminação. Então, por isso que a gente precisa realmente fazer um novo tratamento se subir 2 diluições UV-DRL. Certo? Então não esquece, critérios de retratamento, e isso vale tanto para gestante quanto para não gestante. Critério de retratamento de sífilis são eles, 2 e 2, né? Lembra sempre dessa regra do 2 e 2. Se não caiu 2 diluições no VDRL, eu vou retratar. Ou se subiu 2 diluições no VDRL, eu vou retratar. Considera como recontaminação e retrata essa paciente. O terceiro cenário que você vai retratar a paciente com sífilis é quando ela tem aí sinais e sintomas de sífilis. Digamos que a paciente tenha tido aí digamos que ela tratou, até tá caindo o VDRL, mas ela aparece aí cheia de lesão, né? Aquela lesão de roséola sifilítica, de sífilis secundária, né? Que pega palma de mão, planta de pé. Opa, só um pouquinho, isso é clínica de sífilis, tá gritando aos nossos olhos. Ou se ela chega com condiloma plano ou condiloma lata, né? Que é aquela lesão elevada, típica aí de sífilis secundária. Bom, aí, gente, eu tenho secundarismo de sífilis, eu tenho manifestação clínica de sífilis, eu vou retratar, mesmo que o VDRL esteja caindo, certo? Então, são 3 critérios. Ausência de queda em 2 diluições, em 1 ano de acompanhamento. Subida em 2 diluições ao longo do restante da gestação. Ou, terceiro critério, se tem sinais, sintomas da doença. Fechou?